Olá, aluno! Eu sou a professora Andreia e hoje vamos falar sobre a ODS 1, que se refere à erradicação da pobreza. Vamos falar sobre esse tema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas, afinal, o que é pobreza? Quando pensamos em pobreza, a primeira coisa que vem à mente é a falta de dinheiro, não é isso mesmo? Mas a pobreza é muito mais do que isso. Ela pode se manifestar de várias formas e afetar a vida das pessoas de maneira que nem sempre são óbvias. Vamos juntos entender o que realmente significa viver na pobreza. Existem diferentes tipos de pobreza que afetam as pessoas de maneiras distintas. A pobreza absoluta, por exemplo, é quando uma pessoa não tem nem o mínimo necessário para sobreviver, como comida, água potável e uma casa. Já a pobreza relativa é quando uma pessoa tem menos recursos do que o restante das demais pessoas. Ou seja, ela pode ter uma casa, ela pode ter comida, mas vive em condições muito inferiores às das outras pessoas ao seu redor. E tem também a pobreza multidimensional, que é quando a falta de dinheiro vem acompanhada de falta de educação, também da saúde, de direitos básicos. É uma realidade que atinge milhões de brasileiros e também milhões de pessoas pelo mundo. Agora que entendemos os tipos de pobreza, é importante analisar suas causas. A pobreza não surge do nada. Ela é resultado de vários fatores estruturais: desigualdade de oportunidades, discriminação, falta de acesso à educação e serviços básicos, corrupção e também conflitos são algumas das raízes da pobreza. Essas causas estruturais mantêm as pessoas presas em um ciclo de pobreza que, muitas vezes, é difícil de quebrar. Por isso, é crucial que olhemos para esses fatores com atenção se quisermos realmente combater a pobreza. Mas como a pobreza impacta a sociedade como um todo? Bem, a pobreza não afeta apenas quem vive nela. Ela afeta todos nós. Quando uma grande parte da população vive em condições precárias, toda a sociedade sofre. Isso pode levar ao aumento da criminalidade, à piora na saúde pública e à diminuição do desenvolvimento econômico. Além disso, a pobreza perpetua a desigualdade, criando um ciclo vicioso onde quem é pobre tem menos chances de melhorar de vida, o que prejudica o progresso de toda a sociedade. Agora, vamos ver como a pobreza se manifesta em diferentes contextos. No nível global, a pobreza extrema é uma realidade em muitos países em desenvolvimento, onde milhões de pessoas vivem com muito pouco. Por outro lado, aqui no Brasil, vemos a pobreza tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Nas cidades, a pobreza pode ser vista em comunidades que não têm acesso a saneamento básico, enquanto nas áreas rurais, a falta de infraestrutura e de acesso a serviços essenciais é um grande desafio. Vamos explorar alguns exemplos práticos para entender melhor essa realidade. Para encerrar nossa aula de hoje, quero que você reflita sobre como a pobreza afeta o mundo e as comunidades ao nosso redor. Combater a pobreza é um dos maiores desafios da nossa sociedade e é algo que exige um esforço coletivo. Pense em como pequenas ações, como ajudar uma pessoa em situação de vulnerabilidade ou até mesmo apoiar políticas públicas voltadas para a redução da pobreza, podem sim fazer a diferença. Todos temos um papel a desempenhar nessa luta. E lembre-se, entender a pobreza é o primeiro passo para superá-la. E por hoje é só. Até a próxima!